Livro do profeta Joel, capítulo 1, versículo 4, quem já achou, diga amém. Diz assim: o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Só até aí. Pai, nós colocamos nossas vidas em Tuas mãos, clamamos para que a Tua palavra tenha liberdade nesse lugar, Senhor, que sejamos alcançados pela manifestação do Teu Espírito, que nada em nós impeça fluir das Tuas águas que nascem nesse altar, Senhor. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, que tenhamos mãos limpas, coração puro, que estejamos aptos para estar no santuário, para subir o monte do Senhor, para alcançar tudo aquilo que eu creio que o Senhor já projetou para a nossa vida. Senhor, toma esse lugar, Senhor, separa esse tempo, Pai, como um tempo consagrado a Ti, um tempo santificado, para que o Teu nome seja honrado e glorificado entre nós. Aceita por tudo a nossa gratidão, o nosso louvor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, você pode se assentar. Bem, hoje pela manhã eu falei de uma maneira muito reduzida, ou resumida, sobre o chamado de Joel. Como eu falei agora há pouco, a Bíblia não dá detalhes acerca desse homem, a gente não sabe em que idade Joel assume o chamado profético. Existe uma tentativa de chegar à idade de 17, 18 anos, mas não há na Bíblia nenhuma confirmação acerca disso. A gente também não tem na Bíblia nenhuma confirmação acerca do tempo em que ele foi levantado como profeta. Existe também uma vertente teológica que coloca Joel como contemporâneo de Eliseu, enquanto Eliseu, por volta do ano 830 a.C., 835, ministrava, profetizava no Reino do Norte, em Samaria. Joel profetizava no Reino do Sul, em Jerusalém. O que a gente sabe é que ele é levantado por Deus diante de um tempo de muito descaso. Ele é levantado por Deus no meio do caos. Ele é levantado por Deus para confrontar o povo esse que estava distraído, que desprezava a presença do Senhor e que estava se envolvendo com coisas terrenas. Deus levanta Joel como um atalaia, levanta Joel para confrontar o povo, mas não só levanta Joel e coloca as palavras em sua boca, mas Deus também promove situações, Deus permite adversidades para acordar aqueles que estavam dormindo. Existem pessoas que não conseguem entender o porquê de alguns problemas, o porquê de algumas adversidades. Eu preciso falar para você que muitas dessas adversidades não são enviadas pelo diabo, muitos desses problemas não são enviados pelo inimigo, adversidades e problemas enviados pelo próprio Deus para te sacudir, porque Deus não quer te perder. Ele sabe que quando você está numa zona de conforto, você normalmente vira as costas para Ele e esfria na fé. É por isso que a Bíblia diz que é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Nada tem a ver com a acepção de pessoas. É claro que Jesus também morreu na cruz do Calvário pelos ricos, mas esse texto traz a nós o entendimento de que muitas das vezes, quando alcançamos uma posição de tranquilidade na área financeira, a gente deixa de depender do Senhor. A gente deixa de clamar a Deus, a gente deixa de adorar ao Senhor, e aí Ele então permite a escassez, Ele permite a luta, Ele dá aquela sacudida na gente para a gente voltar. E aqui, nesse texto, Joel está falando sobre uma crise na área material, na área financeira. Nós temos a mania, e eu diria que a infeliz mania, de espiritualizar tudo. Normalmente a gente abre a Bíblia, que é um livro espiritual, claro que é, mas que tem ensinamentos na área humana, material, extraordinários. A gente abre a Bíblia e, porque é um livro espiritual, a gente tem a mania de espiritualizar tudo. E existem alguns conselhos e algumas falas, existem algumas palavras que são de aplicação prática para o nosso dia a dia, mas a gente carrega elas de um misticismo gigante e a gente distancia elas da nossa vida. A gente coloca, quase que no lugar abstrato, quando na verdade é um manual de instrução.
É algo que vai fortalecer nossa vida profissional, vai fortalecer o nosso casamento, vai fortalecer relações humanas, vai fortalecer uma série de coisas que são importantes para vivermos bem nessa terra, para plantarmos e colhermos bons frutos. Eu dou o exemplo de Eclesiastes. Em Eclesiastes existem ensinamentos extraordinários. Salomão é levantado por Deus para compartilhar conosco coisas que fazem toda a diferença na nossa caminhada, mas a gente tem a mania de espiritualizar tudo. Um dos textos mais conhecidos de Eclesiastes diz para que mantenhamos nossas vestes brancas e o óleo sobre a nossa cabeça. E normalmente quando a gente abre a Bíblia e lê esse texto, a gente espiritualiza e a gente fala de santidade, conectando a vestes brancas, e a gente fala de revestimento espiritual, conectando ao óleo sobre a nossa cabeça, mas o contexto desse texto fala sobre vivermos bem com a nossa esposa. O contexto desse texto fala sobre uma vida abençoada entre homem e mulher. E aí quando você, então, tira um pouquinho dessa espiritualidade toda do texto e vai analisando outras versões, você percebe que quando o sábio fala do óleo sobre a cabeça, ele não está falando de revestimento espiritual, ele está falando de perfume. Quando ele fala de vestes brancas, ele não está falando de santidade, ele está falando de se vestir bem, de uma roupa bonita, de uma roupa de festa. E aí o contexto passa perfume, coloca uma roupa bonita e sai com a sua esposa. Vá namorar. É isso que está ali. Mas a gente lê e a gente espiritualiza. E esse texto aqui, o verso 4 do capítulo 1 de Joel, é um dos versos mais espiritualizados de toda a Bíblia. Eu já ouvi pregadores, eu já ouvi pessoas fazendo uso desse texto na hora do dízimo e da oferta para falar sobre 4 demônios. 4 entidades malignas que se levantam para assolar a nossa vida espiritual. Irmãos, preste atenção, é claro que o demônio tenta devorar as nossas finanças. Assim como também é claro que a Bíblia fala para a gente manter vestes brancas, conectando com santidade. Mas o contexto de Eclesiastes, na verdade, está falando de roupa de festa, de roupa de passeio. E o contexto aqui está falando de uma crise real que aconteceu em Israel. Está falando de uma invasão de gafanhotos. Não está falando de demônios que assolaram a terra, não. Está falando de uma ordem dada pelo Senhor, liberando uma invasão de gafanhotos, limitando a provisão e a prosperidade para o povo que estava distanciado do Senhor. Era para chacoalhar. Sabe, é aquela história, né, irmãos? Às vezes a gente começa a enfrentar algumas críticas no nosso trabalho e a gente tenta espiritualizar e a gente diz, é o demônio, é o diabo, é isso, é aquilo, e quando na verdade é Deus tentando te chacoalhar porque você está distraído. É Deus tentando te chacoalhar porque você, enquanto empregado ou enquanto empregador, está deixando a desejar. É Deus tentando te chacoalhar porque você, enquanto crente, tem orado pouco. É espiritual, mas age no natural. Quando estão entendendo, digam amém. Então, é importante a gente dar uma desconstruída nesse pensamento. Uma outra informação importante aqui no verso 4 é que nós não vemos 4 tipos diferentes de gafanhotos. Há uma interpretação também que, na minha perspectiva, é uma interpretação errada, de que o texto aqui trata de 4 tipos diferentes, 4 espécies diferentes de gafanhotos. Não. A minha interpretação, e há um consenso teológico em torno dessa interpretação, de que o texto aqui fala sobre 4 fases do mesmo tipo de gafanhoto. É o mesmo gafanhoto, mas agindo em 4 fases diferentes. E aí a gente precisa, a partir desse entendimento, entender como o diabo é astuto e ele vai trabalhando na nossa vida de maneira gradativa. A gente precisa entender que é o mesmo inimigo, mas ele vai se comportando de maneira que ele consiga se moldar ao nosso tempo,
a nossa realidade. Ele para do teu lado, ele se molda a tua realidade enquanto adolescente. E aí, na medida em que você vai amadurecendo, ele vai mudando também o modus operandi. Você vai amadurecendo e ele vai mudando também a forma de agir. Aí agora você é adulto, é o mesmo inimigo, mas adaptado agora à tua realidade enquanto adulto. Você se casa, é o mesmo inimigo, mas agora adaptado à tua realidade enquanto casado. Agora você tem filhos, é o mesmo inimigo. Mas as pessoas ficam achando, sabe, né, o demônio tal, o demônio... Porque as pessoas gostam muito dessa história, né, de dar demônio, ou dar nome para demônio, e essa coisa aí. Sabe, queridos, eu prefiro muito mais estudar teologia. Teologia é o estudo de Deus. E aí, no estudo de Deus, porque cremos no céu e no inferno, porque cremos em Deus e cremos no diabo, em algum momento vai passar um capeta ali, um capeta. Eu não quero muito papo com eles não, sabe? O que eu sei é que é um inimigo. É um inimigo que já está discernido. É um inimigo que precisa, a partir do discernimento desenvolvido em nós, ser combatido. A gente precisa amarrá-lo e, mais do que isso, expulsá-lo. Porque tem gente que adora amarrar o diabo. Está amarrado, mas deixa ele. Não, irmão. Você pode até amarrar, mas mais do que amarrar, tu tem que expulsar. Porque eu não quero ele perto de mim nem amarrado. Eu quero ele longe da minha vida. Amém? Você também concorda com isso? Diga amém. E aí eu estou fazendo uso aqui da nova versão internacional, e na minha versão existe uma ordem. E eu quero também deixar claro que essa ordem, ela altera de versão para versão. Essa ordem, ela não é a mesma. Quando vai falando sobre as fases do gafanhoto, em algumas versões a ordem é uma, em outras a ordem é outra. Mas como eu que estou pregando, a minha versão é NVI, nós vamos seguir a minha ordem aqui. Amém? Está tudo certo para você? Bem, aqui na NVI, a primeira fase do gafanhoto é ele enquanto cortador. O termo no original é gazan. É a fase inicial do gafanhoto, é ele quase como uma lagarta. A gente precisa entender que é quase como uma lagarta, porque ele não tem o aspecto de uma lagarta. Ele já tem o aspecto de um gafanhoto, mas ele não tem asas ainda. Então ele caminha ao invés de voar, e ele caminha ainda devagar. É a fase inicial do gafanhoto. E nessa fase, ele passa desapercebido. Nessa fase, ele parece ser um bichinho, um inseto, que não causa problemas. Ele está ali. E a gente, porque acha que ele não está causando grandes problemas, vai o deixando ali. Ele é chamado de cortador porque nessa fase ele vai abrindo buraquinhos nas folhas. A gente não entende, a gente entende às vezes, ou pensa que a folha que secou, aí é um raio de sol que bateu ali e queimou a folha e tal. Mas não, foi esse gafanhotozinho. Foi essa lagartazinha, né? Esse gafanhoto ainda em estágio infantil, se podemos dizer isso, que está furando. E ele está furando e ele está roubando já o valor de venda daquela plantação. A gente não percebe, dá para comer. Por exemplo, lá em casa, eu tenho uma arvorezinha de boldo. A referência é ruim, né? Porque boldo é horrível, né? Mas é o que eu tenho lá em casa, né? Eu tenho uma plantinha lá de boldo, uma arvorezinha de boldo, muito mais porque dá menos trabalho para cuidar do que porque ela é, de fato, uma planta que dá para a gente ficar comendo e tal. Mas imaginemos que você está mal do estômago e tal, está com uma azia, que não sei o quê, aí tem logo aquela indicação, chá de boldo. Horrível, mas dá certo. Aí eu vou lá nessa minha arvorezinha de boldo e eu vou buscar umas folhinhas e tal, para poder amassar e tal, e fazer o bendito do chá. E é normal, às vezes, você chegar lá e perceber que a folha tem uns furinhos. Mas você não está nem aí. Tem uns furinhos, mas dá...
Você pega ela com os furinhos mesmo, lava ela, amassa ela e tal, faz o chá, toma e está tudo certo. E se você precisar fazer o chá várias vezes na semana, durante alguns meses, e sempre que você for lá, você perceber que a folha tem uns furinhos, você vai continuar não ligando. Você não está percebendo, mas na verdade, já existe uma atuação maligna. Já existe uma lagarta, já existe uma larva, já existe um gafanhoto, que de maneira silenciosa está roubando valor daquilo que você semeou. Está roubando o valor daquilo que você está colhendo, está roubando o valor daquilo que você poderia negociar. Quantos aqui estão entendendo? Digam amém. Nós precisamos entender que num momento de distração espiritual, Deus permite, e aí estamos falando de legalidade. Deus permite o gafanhoto cortador encostar na nossa vida financeira, encostar no nosso casamento, encostar no nosso ministério. Deus permite o gafanhoto entrar na nossa casa e de uma maneira muito silenciosa, ele vai abrindo só buraquinhos que são imperceptíveis. A gente não vai ligando para ele, mas ele está roubando valor. Os elogios estão ficando cada vez mais escassos, a consideração, a compreensão cada vez mais escassa, o tempo, o investimento de tempo nas relações cada vez mais escasso, a aplicação do tempo em estudo, a dedicação para crescimento, para melhoria na vida profissional vai ficando cada vez mais escassa, o tempo ministerial, a chama, o fogo, a paixão pelo serviço, a adoração, ela vai ficando cada vez menor, a gente não está percebendo, mas é o diabo entrando. E aí eu preciso dessa sacudida. Joel se levanta para dizer: acorda! Porque parece que está tudo muito bem. E eu vou dizer para você, a pior crise é aquela que parece que está tudo muito bem. E o diabo está dando gargalhada. É como alguém que pula num terreno esse que está abandonado. O mato já está alto. Essa pessoa devagarzinho vai cortando o mato, vai assentando o terreno. Ela vai estabelecendo uma melhoria aqui, uma melhoria ali. Passou um ano, ninguém mexeu com ela. Ela está quieta ali. 2 anos, 3 anos, de repente deu 5 anos. Ela dá entrada na prefeitura e ela prova que durante 5 anos ela esteve dentro do terreno, ninguém foi lá para reclamar, ninguém falou nada com ela, e em contrapartida, ela melhorou isso aqui, ela melhorou isso aí. Aí então a prefeitura, o juiz, eu sei lá quem tem essa autoridade, bate o martelo e dá a essa pessoa o uso capião. Diz para essa pessoa: agora o terreno é teu. Aí o dono vê as melhorias, corre. Ele corre contra o prejuízo. Ele diz: não, esse terreno é meu. Era seu. Porque o invasor entrou, ficou e você não fez nada. Quem está entendendo, diga amém. Olha para o teu irmão e diga para ele: tome cuidado com o gafanhoto cortador. Gazã. Essa fase, o gafanhoto é chamado de ninfa, mas são comedores vorazes. Tem gente que diz: não come nada. Comedores vorazes. O gafanhoto, ele fica nessa fase cerca de 6 semanas. Pouco tempo. Sabe, isso é um outro perigo. Depois eu resolvo isso. Amanhã eu espanto ele. Alguém percebe, alguém discerne e diz assim: taca veneno aí. Não, deixa quieto, depois eu taco. E ele vai ficando. E ele vai ficando. Ele só fica 6 semanas. O suficiente para te dar prejuízo. O suficiente para marcar a sua trajetória.
Mas se Deus está liberando essa palavra, se a trombeta está sendo tocada, é porque Deus já determinou livramento para você e para sua casa. Olha para o teu irmão e diga: na tua casa esse demônio não tem vez. Durante esse período, o gafanhoto, o ninfa, esse gafanhoto cortador, na fase inicial, ele troca de pele de 5 a 6 vezes. Ele vai deixando cascas para trás. E aí eu tenho a impressão de que essa troca de pele tem a ver com a necessidade dele de que você esteja acostumado com a presença dele. Ele não tem problema nenhum em se adaptar a você. Ele vai trocando de pele, ele vai se mantendo sempre o mesmo, para você se acostumar. Existem pessoas que estão acostumadas com o problema, eles estão ali, está tudo certo. Por enquanto eu estou administrando. 5 anos eu estou administrando. 10 anos eu estou administrando. 15 anos eu estou administrando. E o gafanhoto, de maneira feroz, está comendo aquilo que é a sua colheita. Quem tem ouvidos, ouça. A segunda fase do gafanhoto, e a gente precisa correr, quero orar, é o gafanhoto peregrino. A palavra do grego é arbé. Aí, o poder de destruição aumenta. E nessa fase, o gafanhoto, ele começa a migrar. Enquanto ninfa, enquanto lagarta, o gafanhoto, ele está parado ali. Mas quando ele ganha asas, ele começa a formar enxames. E aí ele começa a mobilizar outros gafanhotos para ir atacando áreas distintas. Ele não se conforma só em atacar essa área aqui, ele começa a migrar. Às vezes, a pessoa bate lá no meu gabinete me pedindo oração e eu percebo que o problema está ali. O problema é conjugal. O problema é profissional, está ali o problema. Só que a pessoa continua distraída, apesar do toque da trombeta, a pessoa continua convivendo com o gafanhoto. Ela não percebe, mas ele está se alimentando, está desenvolvendo, ele está crescendo, até que ele abre as asas. E quando eles abrem as asas, eles começam a provocar um movimento de destruição. E aí deixa de ser só no casamento, para ser na vida profissional também. Deixa de ser só na vida profissional para começar a atingir a vida ministerial também. Sabe, nós vamos orar daqui a pouco, mas eu falo aqui sempre que talvez a pior doença desse século, o pior mal desse tempo, sejam as doenças da alma. O pior mal desse tempo talvez seja a ansiedade, o pânico, a depressão. E para quem já experimentou isso, sabe que o gatilho, ele está conectado a um lugar. Uma ferida foi aberta, disparou a ansiedade. Uma ferida foi aberta, disparou a depressão. Só que esse gatilho que estava conectado àquele lugar, depois de um tempo, ele começa a andar. Ele vai migrando. O gatilho tinha a ver com vida profissional. Alguém que viveu uma decepção na área profissional, alguém que se viu humilhado na área profissional. Então, sempre que ele pensava em dinheiro, sempre que ele pensava em investimento, sempre que alguma coisa na área financeira vinha contra ele, disparava esse gatilho.
Só que com o tempo, sabe, esse gatilho começa a andar. E essa ansiedade deixa de ser só na área profissional para ser na área ministerial. Mas que uma coisa tem a ver? O inimigo, ele faz conexões. Aqui no profissional, o gatilho disparou por conta de vergonha. Aí eu crio uma situação no ministerial de vergonha também. E aí faz com que o gatilho que estava aqui ande para cá. Então agora você já não perde só o sono por conta de questões financeiras. Você começa a perder também o sono por conta de questões ministeriais. Porque agora o gafanhoto, ele deixou de ser o cortador para ser o peregrino. Ele começa a ser o migrador, ele começa a migrar de um lugar para o outro. E aí, dentro de um estudo, durante 2 meses ele faz esse movimento. E aí de novo vem o pensamento, é pouco. O suficiente para criar um caos na sua vida. É impressionante. Você vai começando a perder o prazer em tudo. Você tinha falta de prazer em trabalhar, agora você já não tem prazer em vir à igreja também. Eu já orei por pessoas à distância. O marido veio ao gabinete pedir oração pela esposa. Por quê, pastor? Porque a esposa não sai mais do quarto. Porque o gafanhoto conseguiu trancar ela dentro do quarto. Não existe mais perspectiva. Ela perdeu qualquer tipo de ponto de vista. Sabe, queridos, eu não sou psicanalista, eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, eu sou pastor. Eu não entendo dessas questões psicológicas, eu não entendo dessas questões profundas da alma. Só que eu estou pregando a palavra do Senhor. E eu estou compartilhando com você experiências vividas no dia a dia, de pessoas que não conseguiram discernir no momento que ainda era o cortador, deu brecha e ele se tornou o peregrino, o migrador, e agora não contamina só uma área, está contaminando várias áreas. Olha para o teu irmão e diga, há poder no nome de Jesus. Presta atenção, a mensagem dessa noite não é para te deixar para baixo, pelo contrário, a mensagem dessa noite é para fazer você viver e experimentar de um tempo de oxigênio. Deus está colocando a sua cabeça para fora desse mar, era uma sensação de afogamento, mas Deus está te pegando pela mão, te trazendo à tona, para você respirar e dizendo para você, meu filho, eu creio em você, eu acredito em você, eu invisto em você, e todo levante de Satanás cai por terra agora. Eu permiti para te sacudir agora que você ouviu a minha palavra, se arrependeu e se quebrantou. Acredite, chega de escravidão. Só quem é livre aí levanta a mão e glorifica o Senhor. Faça um barulho de adoração em nome de Jesus. Livres, somos livres. Seguindo na minha ordem aqui, o gafanhoto continua desenvolvendo, e ele se torna então devastador. A palavra aqui é ilek, é a fase adulta. Ele consome tudo o que é útil, tudo. Ele olha para a tua vida e ele não deixa nada. A ideia dele é te levar à falência. Gafanhoto devastador é o mais violento. Ele chega na lavoura e ele arrasa tudo, te impedindo de ter qualquer poder de venda. Caramba, perdi tudo. Perdi meus amigos. Perdi meu ministério, perdi os talentos, perdi os dons, eu perdi tudo. Sabe, a gente, quando fala de gafanhoto, quando a gente fala de devastador, quando a gente fala de devorador, a gente conecta a questão financeira. Mas o Espírito Santo está queimando no meu coração agora, enquanto eu ministro, sobre relações. O inimigo está tentando devastar as relações. Ele vai trabalhando de uma maneira
tão tremenda, que chega um ponto em que você não acredita mais em ninguém. Chega num ponto em que você não consegue compreender ninguém, você não consegue relevar o erro de ninguém. Você isola pessoas, pessoas te isolam. Vai mexendo com o teu psicológico e entenda bem, nada tem a ver com falta de razão. Porque o diabo é astuto, o diabo ele faz uso da sua razão. Ele faz uso das feridas que foram abertas. Você foi humilhado. Você foi abusado. Você foi desprezado. Você foi passado para trás. Você investiu e não teve retorno. Você está cercado de ingratos. Aí a Bíblia fica gritando no nosso ouvido: maldito é o homem que confia no próprio homem. Mas a gente fecha os ouvidos e aí a gente diz: eu confiei. Eu confiei. O erro está nisso, não era para você ter confiado. E não significa que as pessoas todas não têm caráter. Na verdade, significa que as pessoas não podem suprir a tua necessidade. Então, quando você confiou, quando você despejou toda a tua expectativa nessa pessoa, na hora que ela não correspondeu, você se decepcionou. E agora você está cravando que ninguém presta. Quando, na verdade, antes Deus já tinha te avisado: não confia. Não, é para confiar em mim, não jogue nele toda a tua expectativa. Sabe, queridos, quando a gente estuda a essência do homem, a gente entende lá na criação que somos limitados. E quando eu entendo que eu sou limitado, eu consigo me compreender mais, me perdoar mais e, sobretudo, consigo te compreender mais e te perdoar mais. Mas vem o gafanhoto e ele devasta as relações. E chega num ponto que você se isola, é impressionante, você não se encaixa em lugar nenhum. Ele vai gerando em você um espírito transgressor, nada do que falam você acata. Nenhuma regra se encaixa na tua vida. Eu. Você não percebe, mas você está doente. Você não percebe, mas você está ferido, machucado. Você precisa se permitir ser abraçado. Existem pessoas que não são amáveis. Eu não estou falando de não são amorosas, eu estou falando de não são amáveis. Há uma diferença. O amoroso é o que ama, o amável é o que é amado. Existem pessoas que não são amáveis. Por quê? Porque elas não querem isso. Elas estão traumatizadas. Não me encosta, não fala comigo. Não chega perto de mim. Nenhum convite é aceito. A vida social ela vai definhando. Pastor, mas eu tenho esse direito. Você tem todo o direito, mas você está indo contra a tua essência. Porque uma característica humana é ser social. Deus criou o homem. E depois de um tempo o texto bíblico diz: viu Deus que não era bom que o homem vivesse só. Mas está falando de casamento. Sim, mas está falando de sociedade. Depois que cria homem e mulher, diz a Bíblia: crescei e multiplicai. Está falando de filhos? Sim, mas está falando de sociedade. Está falando de irmãos? Está falando de amigos? Se não fosse assim, Jesus não nos daria um novo mandamento. Qual é o mandamento? Amai-vos uns aos outros. Mas amar a Deus acima de todas as coisas. Ele podia parar por aí. E aí a gente podia levantar a espada e dizer: cada um por si. Mas não. Amar a Deus e ao próximo. Quem está entendendo, diga amém. Olha para o teu irmão e diga: o devastador não vai levar suas relações à falência. Porque o devastador, ele deixa de migrar e ele se instala. Eita. Quando o devorador, ele se instala, o prejuízo é certo. Nos dias de Gideão, os inimigos se instalaram em Israel. E eles matavam a plantação no início dela. Eles roubavam a plantação no início dela. Chance zero. Está instalado. Está ali, ó. É a gente convivendo com o gafanhoto.
Ele está dormindo com a gente. Ele está acordando com a gente. Aí a gente não entende, pastor, as coisas não estão andando na minha vida. É porque você está dividindo elas com quem quer mal a você. É a sugestão maligna. Eu sei que essa palavra tem um peso, mas mais uma vez eu quero declarar, peso libertador. Deus te trouxe aqui para ouvir isso, porque Ele quer que você seja livre. Sabe, uma das bênçãos que eu mais peço a Deus para mim, para minha casa, para os meus amigos, para Nova Jerusalém, é a bênção da leveza. Irmão, viver leveza é uma coisa maravilhosa. Tem gente que não consegue isso. Tem gente que, sabe, gosta de reclamar. Tem gente que gosta de murmurar. Tem gente que é áspera. Uma vez eu ouvi alguém falando assim: prefiro não ter razão e ter paz. É bem verdade que a gente não pode abrir mão da justiça. A Bíblia diz que os que têm sede de justiça serão saciados. O que é justo, é justo. Então não dá para também, não quero ter razão em nada. Não, se eu tenho razão, eu preciso debater, eu preciso discutir, eu preciso me posicionar. Não há nada de errado nisso. Agora, tem uma hora que dá para a gente dar um passo atrás, sabe? É uma confusão danada. Aí a gente tem que ser como Abraão. Eu tenho razão, mas eu quero antes disso ter paz. Ló, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Porque eu quero ter paz. A Bíblia diz, no que depender de vós, tenham paz com todos. Seguir a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Só se for verdade, olha para o teu irmão e diga: meu irmão, eu te amo com o amor de Cristo. Diga para ele: eu te suporto com o amor de Jesus. E sabe, quando você diz eu te suporto, você não está dizendo eu te aturo, né? Não, não é isso. Quando você diz eu te suporto, eu aguento teu peso. Eu te levo nas costas. Vou te dar uma missão, marido. Até o final dessa campanha de palavra e de oração, você vai entrar na sua casa um dia carregando a sua esposa no colo. Ai, Senhor, tem misericórdia. Se essa bênção se cumprir, 2 significados. Significado 1, Deus vai te fortalecer, tu vai ficar saradão, meu irmão. É para os homens. Significado 2, você vai emagrecer, minha irmã, e teu marido vai te carregar no colo, sem nenhum tipo de estresse. Mas brincadeiras à parte, as relações elas estão definhando. E a gente já não se entrega mais como a gente se entregava. São tantos memorandos, tanta burocracia, se, e o gafanhoto, só devastando tudo. Bem, caminhando para o final, o último gafanhoto é o devorador. A palavra é razil. É a fase final. É quando o gafanhoto, ele destrói o restante. Ele não destrói só as folhas, os frutos, ele desce para o caule, ele vai destruindo tudo. Eu nunca convivi, até porque eu não trabalho com agricultura, né? Eu nunca convivi com a praga de gafanhoto. Mas uma que, de repente, pode parecer, pelo menos quando eu estava lendo, estudando, é a praga de cupim. Eu não sei quantos aqui já viveram problemas com cupim. Mas o cupim, ele começa comendo madeira. Na verdade, primeiro o cupim come a madeira, tipo pinos, né, Augusto? Lambri de pinos. Irmão, é o McDonald's, é o Big Mac para o cupim. Aí tu tem que tacar veneno, ingir no cupim e tal, fica aquele fedor danado para tentar afastar. Existem madeiras que o cupim ele já tem uma certa, né, elas são mais duras, são mais difíceis e tal. Só que deixa o cupim quieto lá. Ele vai comer a madeira de pinos,
depois ele vai na maçaranduba, ele vai nas mais duras, e quando ele acabar com a madeira, ele começa a comer concreto. Eu já vi cupim destruindo parede. De você abrir a parede, ela desmontar toda e ter um enxame de cupim dentro da parede. Por quê? Se instalou. Já não está migrando, já não está mais pulando, está ali, ó. E ele está comendo, ele não para conversar. Ele não para ouvir ninguém. É obstinação. Sabe, é um estágio quase que irreversível. E uma coisa que me espantou quando eu estava lendo sobre os gafanhotos, é que chega uma fase que o gafanhoto, ele não só destrói tudo, como ele começa a desenvolver também um veneno. E o gafanhoto, ele pode atacar até o agricultor. Ele vira quase que um escorpião. Aí não mata só aquilo que a gente faz, nos mata. Não mata só o que a gente produz, acaba com a gente. Agora já não se trata mais do ministério dele, se trata dele. Não se trata mais do emprego dele, se trata dele. Não se trata mais do casamento dele, se trata dele. Quem é que está ouvindo isso? É muito sério, irmãos. É muito sério. E aí é tempo da gente ouvir o toque da trombeta, se levantar e dar um basta. Eu não sei se você percebeu, mas o movimento é gradativo. E a Bíblia, ela é muito clara quando ela fala da atuação do inimigo. Livro dos Salmos, capítulo 1. A Bíblia diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. A coisa vai sendo gradativa. Primeiro anda, depois se detém, depois se assenta. O diabo não vem, sabe, te atacar para te assustar, não. Se ele te assustar, tu sai correndo dele. Não. Ele vem de uma maneira muito sutil. Ele vai devagarzinho, comendo pelas beiradas. Eu estava lendo o capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu Lucas, e sabe, pastor Rafael, me chamou a atenção, porque Jesus, ele diz assim: eu vou contar a vocês, ou contar para vocês, uma parábola. E eu nunca tinha reparado no singular. Nunca tinha reparado. Já tinha lido o capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu Lucas várias vezes, e para mim eram 3 parábolas. Só que não, Jesus conta uma parábola. Só que nessa uma parábola, ele dá 3 fases. E dentro dessa ideia aqui, que a gente está falando, de vida financeira, de economia e tal, me chamou a atenção, que na primeira fase da parábola, ele fala do pastor, que deixa 99 ovelhas e vai atrás de uma. Bem, somando 99 com uma que se perdeu, nós temos quantas ovelhas? 100. Uma ovelha de 100 ovelhas, quantos por cento são? 1%. Ou seja, a primeira possível perda dessa parábola é de 1%. Aí depois ele segue. Ele fala da mulher que tinha quantas moedas? Alguém lembra? 10 moedas. Ela perde quantas? Uma. Aí eu pergunto, uma moeda de 10 representa quantos por cento? 10%. A segunda fase da parábola já não é uma perda de 1%, é uma perda de 10%. Aí ele fecha a parábola falando sobre o filho pródigo. Quantos filhos eram? 2. Mas quantos se perdem? 1. 1 de 2, quantos por cento são? 50%. Aí você vê como a perda ela vai crescendo. Ó. Eu não vou vigiando, eu perdi hoje 1%. Eu não estou vigiando, agora eu perdi 10%. Eu não estou vigiando, eu perdi 50%. Eu continuo não vigiando, eu perdi tudo. É o gafanhoto em suas fases. Joel se levanta, toca a trombeta, sacode e diz: vamos acordar. Vocês não estão percebendo que Deus está dando legalidade para o diabo para roubar vocês? Vocês não estão percebendo que essa legalidade só está sendo dada porque vocês estão permitindo? É hora de dobrar o joelho.
É hora de convocarmos um jejum, é hora de rasgarmos o coração e não as vestes. Não se trata de aparência, se trata de vida com Deus. É hora de conversão, é hora de mudança total, de atitude. Sabe, eu termino a mensagem, mas me chama muito a atenção. É que nada é por acaso. Eu falei no início da mensagem que aqui na minha versão, né, na nova versão internacional, há uma ordem dessas fases do gafanhoto. Mas se você ler em uma outra versão, você vai ver que a ordem é um pouco diferente. É como se Joel fosse descrevendo as fases e não colocasse assim, fase infantil, fase da juventude, fase adulta, né? É como se ele invertesse, ele começasse pela fase adulta, depois ele fosse para infantil, porque a ideia é sempre uma destruição total. O que um não comeu, o outro veio e arrebentou. O que o outro deixou, o outro veio e arrebentou. E assim vai até destruir tudo. Então é como se veio o gafanhotozinho primeiro e comeu, numa versão. Depois veio o gafanhoto, comeu, depois veio o gafanhotozão e comeu. Vem gradativo. Mas tem uma outra versão que embola isso, bota o gafanhotozão no início. E aí, eu que sou um cara muito enjoado, confesso, falei, Senhor, não está entrando isso aqui na minha cabeça. Porque a Bíblia é uma só, eu estou com várias versões diferentes, eu acredito nessa questão mesmo de um ataque gradativo e tal, e aí agora quando eu leio numa outra versão, essa coisa está meio embolada, então começa um ataque feroz, e daqui a pouco dá aquele ataque mais brando, como assim? E aí Deus disse para mim assim, mas quem disse que o diabo é repetitivo nos seus ataques? Quem disse que o ataque não é gradativo quando não está nessa ordem que você colocou na sua cabeça? Porque essa ordem que está na sua cabeça é a previsível. Que ele começa devagar, e aí depois ele vai ficando mais feroz, depois vai ficando mais feroz ainda, não. Às vezes é gradativo, mas é na ordem inversa. Ele te arrebenta, e quando você acha que venceu ele vem agora quase que imperceptível. E aí é muito pior. E se eu fosse você, eu agradecia a Deus porque a ministração dessa noite foi dentro dessa ordem previsível. Porque se eu desse na ordem que outras versões apresentam, ia ser um negócio da gente sair daqui enlouquecido, meu Deus do céu. Então quer dizer que agora que eu saí da maior crise da minha vida, eu não posso dar glória a Deus porque o diabo pode continuar me atacar sem eu perceber? É isso aí. É isso aí. E sabe, queridos, quando o Espírito Santo trouxe ao meu coração a revelação, eu disse, Senhor, eu já entendi. Eu entendi que o ataque do inimigo não é previsível, eu entendi que em alguns momentos ele vai me atacar de maneira gradativa, em alguns momentos ele vai embolar os ataques, em alguns momentos ele vai vir com uma pancada logo de início, e depois ele vai vir quase que imperceptível no segundo ataque. Eu já entendi, mas Senhor, se ele vai me atacar e se a ideia dele é arrasar com tudo, qual é a solução? Porque às vezes a gente gasta um tempo enorme para encontrar o culpado, e a gente não gasta tempo nenhum para encontrar a solução. Aliás, fica aqui uma dica, porque tem gente que está querendo achar o culpado para enforcar ele, e não está nem aí para a solução. Ache a solução, porque uma vez que você achar a solução, no tempo certo, o culpado vai ser exposto. Simples assim. E aí eu disse para Deus, Senhor, me diz qual é a solução. E aí Deus então trouxe para mim a revelação. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Joel capítulo 2. E a gente vai virar a página rapidinho para a gente ir um pouquinho mais à frente dessa história. E aí você vai entender que diante dos ataques do inimigo, há um comportamento a ser desenvolvido e essa é a solução. Livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 12, diz assim, agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto,
rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, e arrepende-se e não envia a desgraça. Eu não sei se você entendeu, eu não sei se você recebeu, mas eu gostaria que você expressasse a tua adoração, se é que você entendeu, se é que você recebe. Deus te livra de toda desgraça nessa hora. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, dentro de um contexto histórico, e eu termino, a invasão dos gafanhotos já tinha acontecido. Aqui no capítulo 2, Joel profetiza uma restauração, já tendo vivido junto com o povo de Israel a invasão dos gafanhotos. E aí, eu tenho certeza que algumas pessoas aqui nessa noite estão exatamente nessa condição. Eu já vivi essa invasão, pastor. O senhor está pregando e eu me identifiquei. As fases, os ataques, os momentos, a tolerância, a falta de percepção, a falta de discernimento, a falta de resistência, a falta de oração. Vivi isso tudo, pastor. Eu sou desse grupo aí que já viveu a invasão dos gafanhotos. Mas de repente aqui tem um outro grupo, que enquanto eu pregava, estava orando e dizendo: Senhor, tem misericórdia que eu nunca passe por isso. Senhor, que eu nunca viva isso. Não se identificou como já tendo vivido, se identificou como alguém que não quer viver, porque ainda não experimentou. O fato é, para quem já viveu, e para quem nunca viveu, e não quer viver, a resposta continua sendo a mesma. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso. Será que você pode levantar suas mãos e já começar a glorificar, porque ser alvo da misericórdia do Eterno é uma das maiores bênçãos que um ser humano pode alcançar. Ele é misericordioso e compassivo, Ele é agente de compaixão, Ele olha para você e se compadece de você, Ele olha para você e vê em você sinceridade, Ele decide pagar o preço por você, Ele decide entrar na frente quando alguém tenta te atacar, Ele decide chamar para Ele a batalha que era a tua, mas que Ele faz que seja dele. Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é muito paciente, mesmo a gente falhando, errando, Ele é longânimo, Ele é paciente. O texto diz que Ele é cheio de amor e não vai enviar sobre nós a desgraça. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Eu não sei se você já escreveu o seu pedido de oração. Eu não sei se você já externou algo para apresentar diante do altar do Senhor. Eu vou te dar a oportunidade de vir à frente. Daqui a pouquinho você vai sair do seu lugar e vai trazer aqui, está aqui do meu lado direito, do lado esquerdo da igreja, aqui no altar, um cestozinho. Você vai colocar o seu pedido, você vai colocar o seu clamor. Só que, debaixo da palavra que foi ministrada, não saia do seu lugar, se for para trazer somente o seu pedido. Não perca seu tempo, não gaste a sua energia saindo do seu lugar, vindo aqui à frente, se for só para trazer o seu pedido.
só vem à frente se junto ao seu pedido você estiver disposto também a trazer o seu coração. É tempo da gente rasgar o coração. É tempo da gente abrir o coração para Deus e dizer: Senhor, me liberta, Senhor. Me liberta, Senhor. Sabe, queridos, é impressionante. Se a Globo notificasse, se o SBT notificasse, se você tivesse alguma garantia humana, se uma carta oficial chegasse na sua casa, se um amigo teu dissesse para você: olha, pode acreditar, é verdade, é firme, é forte, e você ouvisse um anúncio dizendo que aqui nessa noite distribuiríamos dinheiro, se você ouvisse um anúncio, se o Rio de Janeiro ouvisse um anúncio que aqui na Rua do Engenho Novo, número 229, no Sampaio, se aparecesse na TV, se chegasse uma carta oficial na sua casa: olha, domingo, às 19 horas, eles vão distribuir dinheiro. Vocês vão chegar lá, vocês vão pegar uma senha, vão enfrentar uma fila, e aí você pode apresentar algumas contas de consumo, você pode apresentar alguma dívida e tal, e aí eles vão cobrir essa dívida, eles vão suprir essa tua necessidade. Seja muito sincero. Você acha que essa igreja estaria com essa quantidade de pessoas? Eu ia ter problemas sérios com os membros. Eu tenho certeza que o telefone daqui não ia parar de tocar, de gente dizendo: pastor, calma aí, primeiro lugar tem que ser dos membros. Eu estou ouvindo um movimento aí que o Rio de Janeiro vai parar, que está vindo gente do Nordeste, do Norte, do Sul, Centro-Oeste, está vindo gente de fora do país, está todo mundo vindo para cá. Não vai caber, vai ser uma loucura. Pastor, faz igual no sítio, tem que apresentar a carteirinha de membro e tal, a gente precisa ter prioridade, pastor. Se eu tivesse esse poder, se eu conseguisse fazer isso, primeiro os membros, escuta bem, a gente ia rever pessoas que a gente não vê na igreja há anos. Ia ter gente que a gente não estava nem sabendo mais que estava vivo, com a carteirinha de 1998, 1997, de 1989. Vai ter gente vindo com carteirinha de membro fundador, 02. Eu sou o 05. Eu nem sabia que você estava vivo ainda, irmão. Por onde você andava? Eu ouvi na Globo: vai dar dinheiro. O grande problema é que a gente diz que acredita na Bíblia. O grande problema é que a gente diz que acredita na voz profética. O grande problema é que a gente diz que acredita no Deus invisível. Mas nessa hora a gente é exposto e a gente vê que as garantias que nos movimentam não são bíblicas, são humanas. Não, porque o presidente da República falou. Ele falou, está falado. Não, porque o governador do estado do Rio de Janeiro falou, ele falou, está falado. Não, o prefeito da cidade do Rio falou, está falado. Não, o negócio é firme mesmo. Isso, não é papo furado não. Pode chegar lá que vai pagar a conta. Pode chegar lá que vai resolver o problema. Aí a palavra é pregada, a palavra é ensinada, entra por um ouvido, sai pelo outro. Deus me mandou tocar trombeta. E se o currículo de Joel não é muito bom, se a Bíblia só diz que Joel é filho de Petuel e ponto, o meu é pior ainda. Estou parecido com Joel no nome do pai. O dele é Petuel, o meu é Manuel. Mas tirando isso, amigo, mais o que oferecer? Nada. Só que Deus levantou ele para tocar trombeta e ele tocou. Todo mundo ouviu, pastor? Sei, eu não estava lá. Mas eu tenho certeza que alguns
E o senhor vai tocar, favor? E todo mundo vai ouvir? Também não sei. Mas eu vou tocar. Eu vou até te avisando. Ah, pastor, quer dizer que domingo que vem ainda continua com essa história de tocar trombeta? Continua. Olha na internet, de repente se aparecer um lugar dando dinheiro lá, pode ir para lá. Aqui eu só vou tocar trombeta. Tempo de avivamento, queridos. Tempo de quebrantamento. Tempo de arrependimento. Tempo de cura para a nossa alma. Eu estou pedindo isso para Deus, a começar por mim. A começar por mim, Senhor. Cura a minha alma. A começar por mim. Gera um avivamento em áreas que estão mortas. A começar por mim. Fortalece o meu coração. A começar por mim, renova o levantar das minhas mãos. Renova o dobrar dos meus joelhos. A começar por mim, Senhor, traz de volta a sede, a fome. Traz de volta o primeiro amor. Traz de volta, Senhor. Traz de volta. Pedi a pastora Denise para junto com os meninos estar ministrando. Quando ela começar a ministrar, aí eu quero te deixar à vontade. Escute bem, nós vamos perder um pouquinho do protocolo aqui nessa noite. Pastor, posso me ajoelhar? Fica à vontade. Mas se você vier à frente para trazer seu pedido, só vou te pedir para não obstruir aqui a área onde o pedido vai ser entregue, para que outras pessoas tenham acesso. Depois que você colocar seu pedido, você é livre em Deus para expressar teu quebrantamento, para expressar a tua contrição, para rasgar seu coração para Deus. Ore, calabalabaxure, nalabacalabalabachuri.